O que seria ser vulnerável? O que seria, né, se vulnerabilizar, se colocar como um humano diante do outro? Seria um pouco de se despir das nossas armaduras que nos afastam principalmente de nós mesmos, né? Armaduras que a gente veste para se portar diante da sociedade, se portar diante de diversos contextos da nossa vida de uma maneira onde tentamos esconder nossas fraquezas, né? Aquilo que a gente julga como nossas fraquezas, tentamos esconder nossos defeitos, e aí vamos criando barreiras e armaduras, enfim, e vamos nos enrijecendo e nos desvulnerabilizando, né? Nos tornando alguém mais frio aos poucos, mas principalmente alguém distante de quem realmente somos e alguém bem desconectado do nosso sentir, do nosso ser, do nosso coração, enfim. E vulnerabilizar seria o retorno disso, né? Seria se permitir se colocar como alguém imperfeito, se permitir expor as fraquezas, mas não numa perspectiva de vítima, né? Não numa perspectiva de se fazer de coitado, de tadinho, ou em busca de atenção por causa disso ou daquilo, mas simplesmente porque a condição humana é inerente à imperfeição e na verdade essa é grande parte da beleza, é o que faz que cada um seja cada um. Se todos fôssemos perfeitos, todos seríamos iguais e que graça teria a vida aqui na Terra, que graça teria as nossas interações, as nossas trocas de conhecimento, se não houvesse imperfeições em cada um e o destaque dessas imperfeições sem a parte de vitimizar e sem a parte de querer levar para um lado de inferioridade, acaba nos destacando, né? Acaba expondo ainda mais quem somos, acaba expressando ainda mais a nossa individualidade, que é o que nos diverge da grande maioria dos demais, digamos assim. E basicamente isso seria se vulnerabilizar, né? Seria se permitir sentir, afinal de contas, né? Não só as imperfeições, não só o que a gente julga como nossas fraquezas, nossos defeitos, mas tudo, se permitir estar sentindo o que está acontecendo no momento, né? Aos poucos a gente expande para esse conceito mais amplo, né? Se vulnerabilizar é se permitir sentir o que está passando ali naquela conversa, o que está passando ali naquela refeição, o que está passando naquele momento. Não existe sentimento bom, sentimento ruim, a gente acaba julgando e acaba evitando sentir determinadas coisas que parecem desconfortáveis, mas tudo é energia, né? Tudo é uma corrente que está passando por nós. Cabe a nós deixar a corrente passar, entender se é nossa, se não é, e transmutar ela da melhor forma, sem causar um impacto que nos coloque para baixo. Mas são energias passando, né? Energia boa, energia ruim, nosso critério ali do momento, né? E é isso, se permitir sentir, se permitir ser, se permitir se expressar, se permitir dizer como está se sentindo naquele momento, se permitir dizer como se sentiu a partir de um determinado comportamento de uma pessoa diante de você, se permitir ter essa abertura com você mesmo e com os outros, isso seria se vulnerabilizar, né? É aos poucos também, expandindo bastante, entender que somos um com um todo, né? Assim como eu tenho minhas dificuldades, minhas imperfeições, meus defeitos, o outro também tem. Assim como eu evito, então, me julgar e aceito que sou dessa forma, passo a aceitar também o outro da forma que ele é, dos defeitos dele, das dores que ele tem. E às vezes ele vai expressar parte dessas dores de uma maneira um pouco mais violenta, talvez um pouco mais brusca, e isso pode me assustar, isso pode me ofender, e entre toda a parte de diálogo, toda a parte enfim, comunicação não violenta, toda a parte voltando um pouquinho, expressar aquilo que está se sentindo, né?
Claro que no calor do momento, né? Imaginando uma briga no calor do momento, vai ser um pouquinho mais complicado parar tudo mas assim que a poeira baixar, a ideia é o diálogo para a gente ir se despindo das nossas armaduras, mas voltando desde o começo do vídeo do que eu estava falando, é muito um processo interno, né? A gente se permitir sentir com nós mesmos e depois ir aos poucos exteriorizando isso, né? Assim a gente consegue fazer isso de uma maneira mais segura, mais sólida, mais coesa, sem tanto sofrimento, sem tantas dores no processo. Quando a gente consegue solidificar bem isso, né? Absorver bem esse conceito de vulnerabilidade com nós mesmos, fica muito mais tranquilo, fica muito mais no automático fazer isso com o externo também, né? Fazer isso com os outros. Aí cada pessoa vai ter uma forma de digerir isso ou não, mas conforme o tempo vai passando a gente vai entendendo também como se expressar melhor, como se portar diante das situações. Mas basicamente isso seria se vulnerabilizar. O resultado é no final que as nossas máscaras sociais, né, elas acabam caindo, porque eu não preciso mais fingir ser quem eu não sou, eu não preciso mais me enrijecer como antes eu fazia. Eu simplesmente me aceito como eu sou, simplesmente me coloco, me porto diante da sociedade, me porto diante de tudo e todos como um ser humano.